Imagine-se em um momento de profunda reflexão, onde o mundo exterior parece desaparecer e você se encontra em um diálogo íntimo com o Criador. É nesse instante que Deus começa a sussurrar em seu coração, usando o silêncio como um canal de comunicação direta. Mas calma lá, não pense que é fácil. O silêncio pode ser ensurdecedor, especialmente quando estamos acostumados ao barulho constante da vida moderna. No entanto, é justamente nesse vácuo que a voz de Deus se torna clara e nítida. É como se Ele estivesse esperando pacientemente por você, pronto para revelar segredos que só o silêncio pode guardar. O silêncio é uma linguagem poderosa e Deus a utiliza de maneira magistral. Pense na história de Elias, o profeta, que estava em uma caverna esperando uma manifestação divina. Primeiro veio um vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, um fogo, mas Deus não estava no fogo. E finalmente veio um silêncio suave e delicado. Foi nesse silêncio que Elias ouviu a voz de Deus. 1 Reis 19, 11, 13. Esse é o poder do silêncio. Ele nos permite ouvir o que realmente importa. Mas, como podemos alcançar esse silêncio em meio ao caos da vida cotidiana? A resposta está na oração. A oração é o nosso refúgio, o lugar onde podemos nos desconectar do mundo e nos conectar com Deus. É nesse momento de quietude que Deus fala conosco, revelando seus planos e propósitos para nossas vidas. E muitas vezes essas revelações vêm de maneira inesperada, como um sussurro no vento. Lembre-se das palavras do salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Esse versículo nos convida a parar, a fazer uma pausa e a reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. É no silêncio que encontramos paz, direção e propósito. É no silêncio que Deus nos fala de maneira mais clara e direta. Mas atenção, o silêncio não é apenas a ausência de ruído. É um estado de espírito, uma disposição interna de ouvir e obedecer. É preciso cultivar esse silêncio, buscá-lo intencionalmente. E quando o encontramos, descobrimos que Deus está sempre ali, esperando para nos falar. É como se Ele estivesse nos dizendo: estou aqui, meu filho. Ouça-me, pois tenho muito a lhe dizer. E de repente, aquela decisão difícil não parece mais tão assustadora, porque sabemos que estamos sendo guiados por uma força maior. O silêncio se torna nosso aliado, nosso guia, nosso conforto. É no silêncio que encontramos a voz de Deus, e é nessa voz que encontramos a nossa própria voz. Agora quero convidar você a fazer uma pausa, a buscar esse silêncio em sua vida. Reserve um momento para orar, para se conectar com Deus e para ouvir o que Ele tem a lhe dizer. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar uma mensagem nos comentários, se inscrever no canal, compartilhar e curtir. Sua interação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras para você. E falando em histórias inspiradoras, no próximo tópico, vamos explorar como Deus fala conosco através de sinais e símbolos. Você já reparou como, às vezes, coisas aparentemente banais ganham um significado profundo? Pode ser uma borboleta pousando no seu ombro, uma chuva inesperada, ou até mesmo uma música que toca no rádio, justamente quando você mais precisa ouvir aquela letra. Esses são os sinais de Deus, pequenos milagres que Ele coloca no nosso caminho para nos guiar e nos confortar. Não perca! Sinais e símbolos. No último tópico, exploramos o poder do silêncio na oração e como Deus usa esse momento de quietude para falar conosco de maneira clara e direta. Mas a comunicação divina não se limita apenas ao silêncio. Deus também fala conosco através de sinais e símbolos, pequenos milagres que Ele coloca em nosso caminho para nos guiar e nos confortar. Você já reparou como, às vezes, coisas aparentemente banais ganham um significado profundo? Pode ser uma borboleta pousando no seu ombro, uma chuva inesperada, ou até mesmo uma música que toca no rádio justamente quando você mais precisa ouvir aquela letra. Esses são os sinais de Deus, mensagens que Ele nos envia para nos lembrar de Sua presença constante em nossas vidas.
Vamos mergulhar na história de Gideão, um homem que recebeu sinais claros de Deus em um momento de grande incerteza. Gideão estava escondido, tentando escapar dos midianitas, quando um anjo do Senhor apareceu e lhe disse que ele seria o líder que libertaria Israel. Juízes 6, 11 e 16. Mas Gideão, cheio de dúvidas, pediu um sinal para confirmar que realmente era Deus quem estava falando com ele. Ele colocou um velo de lã no chão e pediu que, se Deus realmente estava com ele, o orvalho caísse apenas no velo, deixando o chão seco, e assim aconteceu. No dia seguinte, Gideão pediu o oposto, que o velo ficasse seco e o orvalho caísse no chão. E mais uma vez, Deus atendeu ao seu pedido. Juízes 6, 36, 40. Esses sinais foram a confirmação de que Gideão precisava para seguir em frente com coragem e fé. Mas os sinais de Deus não se limitam apenas a eventos extraordinários. Eles também podem ser encontrados nas pequenas coisas do dia a dia. Pense na história de Moisés e a sarça ardente. Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro quando viu uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Aproximando-se para ver melhor, ele ouviu a voz de Deus chamando seu nome. Êxodo 3, 1-6. Esse sinal, aparentemente simples, foi o ponto de partida para uma das maiores missões da história bíblica: a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. E não é que esses sinais são poderosos. Eles têm o poder de transformar um dia comum em uma jornada espiritual. É como se Deus estivesse nos dizendo: ei, estou aqui com você, mesmo que você não possa me ver. E de repente, aquela borboleta não é mais apenas uma borboleta. Ela se torna um símbolo de renovação e esperança. Mas como podemos reconhecer esses sinais em nossa vida cotidiana? A chave está na atenção e na sensibilidade espiritual. Precisamos estar atentos aos detalhes, às pequenas coisas que acontecem ao nosso redor. Deus fala conosco de maneiras sutis, e cabe a nós estar prontos para ouvir e interpretar esses sinais. É como se estivéssemos em uma caça ao tesouro, onde cada pista nos leva mais perto do prêmio final: a presença e a direção de Deus em nossas vidas. Lembre-se das palavras de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, 7, 8. Essa promessa nos lembra de que Deus está sempre pronto para nos responder, para nos guiar e para nos mostrar o caminho. Basta que estejamos dispostos a buscar e a ouvir. E de repente, aquela situação que parecia insuperável ganha um novo significado. É como se Deus estivesse nos dizendo: confie em mim, eu tenho um plano para você. E de repente, a esperança renasce em nosso coração, porque sabemos que estamos nas mãos de alguém que nos ama incondicionalmente. Mas a comunicação de Deus conosco não para por aí. Além dos sinais externos, Deus também fala conosco através de uma voz interior, aquela intuição que, muitas vezes, ignoramos. Você já sentiu aquele friozinho na barriga, aquele pressentimento de que algo está prestes a acontecer? Pois é, essa é a voz de Deus falando diretamente com você. E é sobre isso que vamos falar no próximo tópico: a voz interior de Deus. Não perca! A voz interior. No último tópico, exploramos como Deus fala conosco através de sinais e símbolos, pequenos milagres que Ele coloca em nosso caminho para nos guiar e nos confortar. Mas a comunicação divina não se limita apenas a eventos externos. Deus também fala conosco através de uma voz interior, aquela intuição que muitas vezes ignoramos. Você já sentiu aquele friozinho na barriga, aquele pressentimento de que algo está prestes a acontecer? Pois é, essa é a voz de Deus falando diretamente com você. Vamos mergulhar na história de Samuel, um jovem que ouviu a voz de Deus de maneira clara e direta. Samuel estava dormindo no templo quando ouviu uma voz chamando seu nome. Pensando que era Eli, o sacerdote, ele correu até ele. Isso aconteceu 3 vezes até que Eli percebeu que era Deus quem estava chamando Samuel. Eli então instruiu Samuel a responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9.
E foi assim que Samuel começou o seu ministério profético, guiado pela voz interior de Deus. Mas como podemos reconhecer essa voz em meio ao barulho da vida cotidiana? A chave está na sensibilidade espiritual e na prática da oração. Precisamos criar um espaço de silêncio interior onde possamos ouvir a voz suave e gentil de Deus. É como se estivéssemos ajustando o rádio para sintonizar a frequência certa. Quando conseguimos isso, a voz de Deus se torna clara e nítida, nos guiando em cada passo do caminho. Lembre-se das palavras do profeta Isaías. A tua voz dirá aos teus ouvidos uma palavra por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías 30, 21. Essa promessa nos lembra de que Deus está sempre pronto para nos guiar, para nos mostrar o caminho certo. Basta que estejamos dispostos a ouvir e a seguir sua direção. E não é que essa voz interior é poderosa? Ela nos guia em momentos de dúvida, nos conforta em momentos de tristeza e nos inspira em momentos de alegria. É como se Deus estivesse nos sussurrando segredos ao pé do ouvido, nos lembrando de que nunca estamos sozinhos. E de repente, aquela decisão difícil não parece mais tão assustadora, porque sabemos que estamos sendo guiados por uma força maior. Mas como podemos cultivar essa sensibilidade espiritual? A resposta está na prática constante da oração e na meditação nas Escrituras. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sensíveis nos tornamos à sua voz. É como se estivéssemos treinando nossos ouvidos espirituais para captar cada sussurro divino. E à medida que nos tornamos mais sensíveis, descobrimos que Deus está sempre falando conosco, mesmo que não percebamos de imediato. Pense na história de Elias, que estava em uma caverna esperando uma manifestação divina. Primeiro, veio um vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, um fogo, mas Deus não estava no fogo. E finalmente, veio um silêncio suave e delicado. Foi nesse silêncio que Elias ouviu a voz de Deus. 1 Reis 19, 11 e 13. Esse é o poder da voz interior. Ela nos permite ouvir o que realmente importa, mesmo em meio ao caos. E de repente, aquela situação que parecia insuperável ganha um novo significado. É como se Deus estivesse nos dizendo: confie em mim, eu tenho um plano para você. E de repente, a esperança renasce em nosso coração, porque sabemos que estamos nas mãos de alguém que nos ama incondicionalmente. Mas a comunicação de Deus conosco não para por aí. Além da voz interior, Deus também fala conosco através das Escrituras. Você já abriu a Bíblia em um momento de necessidade e encontrou exatamente a mensagem que precisava ouvir? Pois é, isso não é coincidência. As Escrituras são uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação, e Deus usa essas palavras para nos falar diretamente. E é sobre isso que vamos falar no próximo tópico: a resposta nas Escrituras. Não perca! A resposta nas Escrituras. No último tópico, exploramos a voz interior de Deus, aquela intuição sutil que nos guia em momentos de dúvida e nos conforta em momentos de tristeza. Mas a comunicação divina não se limita apenas à voz interior. Deus também fala conosco através das Escrituras. Você já abriu a Bíblia em um momento de necessidade e encontrou exatamente a mensagem que precisava ouvir? Pois é, isso não é coincidência. As Escrituras são uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação. E Deus usa essas palavras para nos falar diretamente. Vamos mergulhar na história de Josué, o sucessor de Moisés, que recebeu uma mensagem clara e direta de Deus através das Escrituras. Josué estava prestes a liderar o povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Uma tarefa monumental e cheia de desafios. Foi então que Deus lhe disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Essa promessa foi a direção que Josué precisava para seguir em frente com coragem e fé.
Mas como podemos encontrar essa direção nas Escrituras em nossa vida cotidiana? A chave está na leitura constante e na meditação na Palavra de Deus. Quanto mais nos aprofundamos nas Escrituras, mais sensíveis nos tornamos à voz de Deus. É como se estivéssemos desvendando um tesouro escondido, onde cada versículo revela uma nova camada de sabedoria e orientação. Lembre-se das palavras do salmista: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Essa promessa nos lembra de que a palavra de Deus é uma luz que nos guia em meio às trevas, nos mostrando o caminho certo a seguir. Basta que estejamos dispostos a buscar e a ouvir. E não é que as Escrituras são poderosas. Elas têm o poder de transformar nossas vidas, de nos dar direção e propósito. É como se Deus estivesse nos dizendo: estou aqui, meu filho, ouça-me, pois tenho muito a lhe dizer. E de repente, aquela situação que parecia insuperável ganha um novo significado. É como se Deus estivesse nos dizendo: confie em mim, eu tenho um plano para você. E de repente, a esperança renasce em nosso coração, porque sabemos que estamos nas mãos de alguém que nos ama incondicionalmente. Mas a comunicação de Deus conosco não para por aí. Deus fala conosco de tantas maneiras diferentes, e cada uma delas é um convite para nos aproximarmos mais dele. O silêncio, os sinais, a voz interior e as Escrituras são apenas algumas das formas como ele se comunica conosco. E à medida que nos abrimos para essa comunicação, descobrimos que a oração é muito mais do que apenas palavras. É uma conversa íntima e transformadora com o Criador. E assim, chegamos ao fim dessa jornada. Esperamos que essas reflexões tenham tocado seu coração e que você tenha sentido a presença de Deus em cada palavra. Lembre-se de que Deus está sempre falando conosco. Basta que estejamos dispostos a ouvir e a seguir sua direção. Agora queremos convidar você a deixar um comentário sobre o tema proposto no vídeo. Como Deus tem falado com você através da oração? Quais sinais e símbolos você tem percebido em sua vida? Compartilhe suas experiências conosco, pois sua história pode inspirar e encorajar outras pessoas. E se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar ainda mais na Palavra de Deus, temos um convite especial para você. Conheça nosso devocional bíblico, uma ferramenta poderosa para a sua jornada espiritual. O link para ter acesso ao devocional está no comentário fixado. Não perca essa oportunidade de se conectar ainda mais com Deus e de receber sua direção diária. Obrigado por acompanhar essa jornada conosco. Que Deus continue a falar ao seu coração e a guiar seus passos. Até a próxima.